Se existe uma coisa que nós não podemos negar aqui, é a necessidade urgente de uma transformação, de uma mudança. Quando nós fazemos parte do mundo, estamos dentro de uma determinada cultura e a gente olha para esse mundo e para essa cultura e vê a condição, a confusão em que esse mundo e essa cultura se encontram, fica muito claro. Nós fazemos também parte disso. É bem interessante nós nos tornarmos cientes disso, da verdade sobre quem nós somos, é a clara percepção, quando fica claro aqui, que essa cultura e esse mundo está vivendo da mesmíssima forma. Então, nós precisamos sim descobrir um mundo novo, uma cultura nova. O ponto é que nós não podemos nos dispor a mudar o mundo, a mudar a cultura, sem antes mudarmos a nós mesmos. Então nós precisamos de uma mudança, de uma profunda transformação. Aqui a dificuldade é termos isso como uma ideia e tentarmos implementar isso no tempo. Aqui eu tenho falado para vocês da importância do despertar da consciência. Alguns chamam isso de iluminação espiritual. Esse despertar da consciência é algo que está presente quando ocorreu esta mudança, esta transformação. Então nós nos tornamos cientes da importância de um trabalho em nós próprios, em nós mesmos. Então essa confusão interna desaparece. Essa transformação se mostra. Então há uma profunda e radical mudança em nosso corpo e em nossa mente. Esse despertar da consciência é tudo o que você pode fazer pelo mundo, pela cultura. O mundo está confuso, em desordem, em sofrimento. Nós somos partes de tudo isso. Como seres humanos, nós representamos toda a humanidade. E precisamos descobrir a verdade além dessa humanidade. O ser humano vive de uma forma possessiva, agressiva, violenta, cheia de desejos, cheia de medos. Essa é a condição do mundo, é a condição da cultura, é a condição de nós mesmos. Um trabalho real em si próprio lhe aproxima do fim para tudo isso. Lhe aproxima desta radical e profunda transformação, desta extraordinária mudança. Então, esse despertar da realidade do seu ser, a revelação da verdade de Deus, é a presença de algo novo nesse mundo, nessa cultura, nessa assim chamada humanidade. É muito interessante a preocupação das pessoas em querer mudar o mundo, em querer mudar o outro. Como se esse mim, esse eu, esse ego, que na verdade é o próprio mundo, é a própria cultura, é o próprio outro, pudesse fazer alguma coisa pelo outro, pela cultura e pelo mundo, sem antes trabalhar isso em si mesmo. Olhar para aquilo que se passa aqui e agora,
nesse eu, nesse mim, nessa pessoa que você acredita ser. Ter uma aproximação disso é ter uma aproximação da verdade sobre quem é você. Se nós nascemos numa determinada cultura, nós somos o representante dessa cultura. Se nós nascemos nesse mundo, nós somos os representantes desse mundo. E não é o mundo, e não é a cultura o problema. O problema é aquilo que esse mim, esse eu, representa, porque esse eu é o mundo, esse eu é a cultura. Nós estamos dentro desses encontros trabalhando o fim para esse eu. E o fim para esse eu é o fim para esse mundo, é o fim para essa cultura. A condição psicológica em cada um de nós é uma condição de sonho. Mais de um sonho que tem se tornado um pesadelo. Todo esse sofrimento, toda essa bagunça, toda essa infelicidade interna, psicológica, em nós é a infelicidade, é a bagunça e é a confusão e é o sofrimento no mundo. Portanto, nós estamos aqui lhe propondo o fim para esse eu, para esse senso de separação. É esse eu, esse senso de separação que não lhe permite perceber a realidade da verdade presente, que é a realidade de Deus. Nossa mente está confusa. E uma mente confusa, em desordem, produz confusão e desordem. Nós não conhecemos a verdade sobre quem somos. Não assumimos essa verdade. Não nos tornamos cientes daquilo que parecemos ser, que é isso que somos dentro desse contexto. Se não nos aproximamos disso, se não olharmos para isso, não podemos descartar isso de nós próprios. Porque assim não temos a oportunidade de aprender com nós mesmos. Aqui, aprender consigo próprio é se tornar ciente dos seus próprios desejos, medos, ciúmes, invejas, ambição, agressão, violência. Tudo que está no mundo, na cultura, está nesse eu, nesse mim. Então, o seu trabalho nesta vida é se tornar ciente de que existe algo fora disso tudo, fora desse sonho que é, na realidade, um grande pesadelo, o pesadelo da história da humanidade. Dentro desse contexto de uma identidade egóica, de uma identidade que se separa da verdade divina, que se separa da verdade de Deus, e que tenta sustentar uma vida separada da fonte, separada da realidade, separada da verdade. Estamos juntos nisso? Então, o nosso problema é se podemos realmente nos aproximar desta mudança em nós mesmos. O único problema em nós é a ilusão sobre quem somos. Essa ilusão tem colocado o mundo nessa condição em que ele se encontra. Investigar a natureza do eu, a natureza do ego, dessa falsa identidade, desse mim, dessa pessoa que eu acredito ser, que se vê separada da vida, separada do outro, separada do mundo, separada da cultura, separada de Deus. Descartar essa ilusão é se tornar ciente de algo que transcende esse eu, transcende esse sentido de ego, de pessoa, de humanidade, para o reconhecimento de uma verdade que está presente.
que é a verdade do ser, do amor, da inteligência, da sabedoria, só então é possível esta aproximação com a felicidade. As pessoas perguntam, mas como ser feliz? Ou como alcançar a felicidade? Ou como alcançar a paz? Elas idealizam uma paz externa, elas idealizam uma felicidade externa. Alguma coisa tem que acontecer externamente para que elas tenham paz, para que elas sejam felizes. A verdade do seu ser é paz. A verdade do seu ser é amor. A verdade do seu ser é felicidade. No entanto, isso só pode estar presente quando esta condição psicológica, que eu tenho chamado de condicionamento psicológico, que é o padrão de cultura e de mundo que nós recebemos, quando isso desaparece. Apenas quando isso desaparece, quando esse condicionamento psicológico, quando toda essa programação que tem dado a essa humanidade, a esse mundo, a essa cultura, toda essa confusão, toda essa desordem, toda essa ausência de paz, toda essa infelicidade, quando isso desaparece aí, de dentro de você, quando o seu cérebro está livre desse contexto psicológico de mundo, desse contexto psicológico de cultura, quando ocorre o fim para essa ilusão do sentido do eu, do sentido de separação, aquilo que eu tenho chamado de complexidade psicológica, de condicionamento psicológico, quando isso desaparece aí, em você, aquilo que é o mundo muda por completo. Aquilo que é a cultura muda por completo. Nós não vamos mudar o mundo, nós não vamos mudar a cultura. A verdade do seu ser é a verdade de Deus presente nesse mundo. E isso é o fim desse mundo como nós conhecemos. É o fim dessa cultura como nós conhecemos. Assim, o nosso trabalho aqui consiste na realização da verdade divina, na realização da verdade do seu ser, no reconhecimento desse amor, desta presença de Deus. Então, a única coisa possível para esse mundo, para essa humanidade, para essa cultura, é a mudança de nós próprios, de nós mesmos. Quando não há mais inveja, ciúme, medo, desejo, violência, apego, a prisão do controle, a ilusão do senso de separação, quando isso não está mais presente, o nosso trabalho juntos consiste no reconhecimento da verdade, de que só há uma única presença. É a presença da verdade, é a presença de Deus. Quando isso ocorre, aquilo que parece ser um sonho continua na aparência sendo um sonho, mas isso perde a importância. Há algo novo presente, há o reconhecimento de uma realidade além desse mundo, além dessa assim chamada humanidade, cultura e todo esse tipo de coisa.
É sobre isso que estamos tratando aqui com você dentro desses encontros. Tudo bem? Então, o nosso problema é esse. É possível compreendermos a verdade de que não há nada como um assim chamado problema do lado de fora? Assim, cientes disso, dessa real necessidade, desta transformação, dessa mudança, desse reconhecimento da verdade do seu ser, que é a verdade de Deus, nós nos colocamos numa disposição de aproximação para esse autoconhecimento. Ramana Maharshi chamava isso a aproximação desse quem sou eu. Quando as pessoas lhe traziam um problema, ele dizia, mas a quem isso ocorre? Quem é você? Pergunte a si mesmo. Investigue isso, se auto-observe, se auto-investigue e pergunte, afinal, quem sou eu? Sim, porque a compreensão da verdade desse eu é o fim dessa ilusão, desse sentido de ego-identidade, de separação entre você e o mundo, a cultura, a humanidade, a vida, o outro e Deus. Assim, o nosso encontro, o nosso trabalho consiste nesse reconhecimento. Então percebam o quanto é importante essa mudança em você. Essa é a mudança na estrutura social, na estrutura humana. Essa é a mudança no seu lar, no seu bairro, na sua cidade, no seu país. Essa é a mudança. A verdade do seu ser é a realidade de Deus. A questão é que nós não podemos realizar isso através de práticas, de técnicas e sistemas. Isso é algo que só pode ser realizado por uma aproximação de nós próprios aqui e agora, dentro desta auto-observação. Então, rituais, cerimônias, práticas místicas, esotéricas, espiritualistas ou alternativas como ideologias políticas, governamentais, mudança de governo e de padrões de educação, nada, absolutamente nada disso. Isso só se torna possível pela autoobservação. Quando você tem uma aproximação de si mesmo, quando você olha para todo esse movimento do eu e vai além desse condicionamento psicológico, desta ego-identidade, pela autoobservação. Nesta autoobservação há uma aproximação do autoconhecimento. É isso que lhe aproxima de si mesmo, desta tomada de consciência da verdade do seu ser pela real meditação na prática. Então, o nosso trabalho consiste num trabalho real em si próprio, em si mesmo, aqui e agora. Aqui o ponto é que quando você realiza a verdade do seu ser, essa verdade do amor se mostra. É quando essa realidade divina assume o lugar dela aí nesse corpo-mente. Então, estamos diante da vida como ela é, como ela se mostra, sem mais essa ilusão. Essa antiga ilusão não está mais presente. A ilusão de uma identidade separada do outro, separada da humanidade, da cultura e do mundo. Você nasceu para realizar a verdade do seu ser, assumir essa realidade do seu ser, viver essa realidade do seu ser. Aquilo que é você aqui e agora. Quando esta mudança se mostra. A mudança é toda nessa estrutura, nesse corpo-mente. Aquilo que já é imutável. A realidade divina do seu ser
É algo que está presente aqui e agora. Mas esse corpo-mente, agora ele passa por um processo de transformação, de mudança. Então a verdade divina se expressa. Compreendam isso claramente. Aqui está para você a oportunidade do reconhecimento divino, do reconhecimento do seu ser, que é amor, que é paz, que é liberdade, que é felicidade. Então, essa é a realidade da consciência, essa é a realidade do seu ser. Os nossos encontros aqui no canal, nós estamos trabalhando isso. Nós temos diversas playlists lhe mostrando aqui como ter essa aproximação da verdade sobre quem você é. É interessante se dizer aqui, a ideia sobre quem você é lhe faz ter a ilusão de uma identidade separada, que é nesse momento como você se vê, como você se mostra, como você se apresenta no mundo. Isso é como você é. Agora, na relação com o outro, na relação com o mundo, na relação com você mesmo. Mas uma vez que um trabalho se processe, se realize, essa mudança ocorra em razão desta aproximação do autoconhecimento e da real meditação na prática, nós temos aqui em nosso canal uma playlist extensa lhe mostrando o que é este autoconhecimento e o que é esta real meditação. Uma vez que isso aconteça aí nesse mecanismo, nesse corpo-mente, a verdade daquilo que realmente você é, além disso que você apresenta ser, disso que se mostra, surge. Essa é a realidade divina, essa é a realidade do seu ser, essa é a realidade de Deus, é aquilo que você é aqui e agora. Quando o amor está presente, a sabedoria está presente, a verdade está presente. Assim, esses encontros são para a investigação sobre tudo isso e para evidenciarmos isso no viver, na prática, aqui e agora. Assim, eu quero deixar aqui um convite para você. Se isso é o que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar você, nós temos encontros online, encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam. Ok? Se isso faz sentido, a gente se vê no próximo. Valeu pelo encontro e até a próxima vez. Então, autoconhecimento não é o conhecimento do eu, mas é a constatação do não eu. A constatação da não existência de uma individualidade.